Senhor esteja abençoando cada um, que nós possamos estar ajudando os irmãos através deste estudo. Nós estamos hoje estudando Provérbios 21 e nós vamos ver neste capítulo que o sábio Salomão, ele conclui o capítulo da mesma maneira que ele começa, dizendo que precisamos nos preparar para as demandas da vida e é do Senhor que vem a vitória. Bom, os versículos do 1 ao 3, ele nos ensina a respeito, né, que o sábio é aquele que exorta o rei, mostrando então a soberania de Deus sobre todas as coisas. E aqui ele vai falando que aquele que tem aquela dependência de Deus, ele pode fazer planos, mas que tudo vai vir do Senhor, aquele que sonda o coração, ou seja, aquele que pesa para ver se é realmente aquilo ali, aquele que vai penetrar nos nossos corações para saber o que é melhor para nós mesmos. E o versículo 1 ele começa falando a respeito de como ribeiros de água é o coração. E o que vem a ser, o que quer dizer essa palavra de ribeiros de água aqui, nesse texto de Provérbios 21? O que o sábio aqui, né, quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar que esse ribeiro ali é como irrigação, que o agricultor ele vai conduzir para onde ele quer. Aquela água ele vai conduzir. Assim, olha bem, assim é o coração do rei nas mãos de Deus. O Senhor colocou o rei, o Senhor é quem conduz tudo, o Senhor é quem determina, tudo está, né, na dependência de Deus. Deus ele é soberano e é Ele quem conduz tudo. E aqui fala assim aí, este segundo o seu querer o inclina. Deus inclina, Deus faz, Deus desfaz, Deus faz conforme ali o seu querer, conforme o seu propósito. O versículo 2 nós não vamos comentar, porque ele já foi comentado, né, em aulas passadas. Mas voltando ainda no número 1, ele nos fala lá em Isaías 41, 4, que quem opera e fez isso, chamando as gerações desde o princípio, eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo, o Senhor, Deus soberano sobre todas as coisas. E como eu já falei, é Ele quem conduz tudo, é Ele que faz segundo a sua vontade, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Não vamos falar muito do 2, porque o 2 nós já falamos, lá no 16, 2 também, nós já falamos aqui. Mas o versículo 3 também, ele nos fala em algo interessante aqui, no qual nós temos que prestar bastante atenção para a gente entender. O 3 fala assim, exercitar a justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. O sábio, como é que ele vai andar o sábio, hein, meninas? Como é que ele vai andar? Ele vai andar em retidão perante Deus, porque nós sabemos que isso agrada a Deus e obediência. Então ele tem que andar em retidão e justiça, tá? É mais aceitável do que sacrifício. Melhor é obedecer. A gente pode lembrar, lá voltando no versículo 1, né, que as águas obedecem, né? Você nunca chegou lá no meia ponte ali e a água não resolveu virar para trás. Virar para trás. Não tem. As águas obedecem. Então assim o Senhor deseja também, assim como a natureza obedece, o Senhor deseja que nós também obedeçamos a Ele, né? Tenhamos um coração subjugado, né? A vontade dele, um coração sob o controle de Deus. Então o justo, ele vai andar na retidão, porque ele sabe que isso agrada. É mais agradável do que ele oferecer um sacrifício, né? Lá em Provérbios 15, 8, fala assim, viver em retidão é melhor do que sacrificar. Então é isso que ele nos ensina aqui do 1 ao 3, que a gente tem que ter essa dependência de Deus, é que Deus é que age conforme o seu querer, conforme a sua vontade, e nós, como servos sábios, temos que obedecer e andar segundo o seu propósito. E seremos abençoados. E seremos abençoados e abençoadores, né? Dá a Deus o que é de Deus. Dá a Deus o que é de Deus. Deus. A obediência, assim como a natureza, nossa obediência a Deus não é nada mais do que nosso dever. Nosso dever. Porque Deus merece isso.
E aqui no verso 4 ao verso 6, nós vamos ver que vai falar sobre os planos do homem diligente, né? Que sempre tem abundância. Então nós vamos ver que o homem sábio, o homem reto, o homem bom, seus passos são confirmados pelo Senhor. E aqui no verso 4 fala que o olhar altivo e o coração orgulhoso é a lâmpada dos perversos. E fala que é pecado. Mas o que vem a ser pecado? Pecado é iniquidade, é a desobediência, é andar no erro. É tudo aquilo que fazemos e que não agrada a Deus. Então, no coração do perverso, há somente maldade, pensamentos negativos. O tempo todo, o perverso, ele sempre está maquinando o mal. Então, dos seus lábios saem somente palavras que levam à ruína, à destruição. O olhar altivo é aquele que tem um coração orgulhoso, anda semeando contendas. E o que ama contenda, ama o pecado. E o pecado só causa destruição, leva à morte. Então essa é a consequência do pecado, é a morte. Vamos ver que Deus, Ele ama o ser humano, ama o pecador, aceita a pessoa do jeito que ela é. Mas Deus odeia o pecado. Deus aborrece aquele que tem um coração arrogante, soberbo e orgulhoso. Nós vamos ver que a luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Então Jesus, Ele é a própria luz que veio iluminar o mundo. Lá em Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós vimos aí, continuando aqui, versículo 7. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar a justiça. Então, a continuação da mesma ideia, né, do versículo 6, que fala sobre a prosperidade. Prosperidade é bom, prosperidade não é ruim, mas o problema é como a pessoa alcançou aquilo, como a pessoa conseguiu os seus bens, como a pessoa, se praticou pecado, né? Se ela praticou impiedade para conseguir aqueles bens, aquela fortuna, então é abominável ao Senhor. Mas se a pessoa trabalhou, foi Deus, né, que abençoou o seu trabalho, isso é bom. A Bíblia fala também sobre aqui o ímpio, né, mais uma vez, falando das rapinas dos ímpios, virão dizendo que eles vão ser destruídos. O que acontece com o ímpio? A gente acabou de falar aqui sobre o pecado, né? O ímpio, ele se torna cativo do pecado, ele se torna prisioneiro do pecado. E ele se torna, então, um fantoche nas mãos do inimigo. Então a pessoa diz, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Mentira. Ela não é livre, ela é escrava de Satanás e ela faz o que o inimigo quer. Versículo 8 vai falar sobre o caminho do homem perverso, né? É um caminho totalmente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Caminho totalmente tortuoso, olha que coisa, né? Totalmente, você não consegue encontrar uma coisa boa naquela pessoa. Tem gente assim, né? É triste um negócio desse, já pensou? Uma pessoa que não acha todos nós temos pecados, né? Todos nós fazemos coisas que às vezes desagradam o irmão, desagradam certamente a Deus, mas o ímpio, você não encontra uma coisa boa nele. Ele não consegue praticar um ato bom.
Salmo 32, 5, vai dizer: confessei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, Jesus está pronto a perdoar as pessoas que são cheias de pecado, cheias de culpa. O Senhor está esperando de braços abertos que a pessoa venha confessar ao Senhor, venha querer uma mudança na sua vida. Ele está esperando de braços abertos para perdoar a maldade do pecado da nossa vida, nos tornar livres para adorá-lo. João 8:11 diz que Jesus perdoou aquela mulher adúltera e disse: vai, não peque mais. Então Jesus ama aqueles que vão a Ele, mesmo com o coração cheio de pecado, mesmo com a vida entregue na impiedade, né? Entrega à impiedade. O Senhor ama e o Senhor perdoa, mas Ele deseja muito uma mudança de vida, uma mudança totalmente, né? Uma mudança radical. Vai e não peques mais. Interessante, né, gente? Uma pessoa assim. Mas vamos caminhar um pouquinho. O versículo 10 nos fala assim. Eu achei interessante, meninas, prestem atenção nesse versículo. A alma do perverso deseja o mal. O perverso, ele deseja o mal. E ele não deseja simplesmente só por falar, sabe? É o desejo da alma. E quando fala desejo da alma, é o mais profundo, é o mais íntimo. Então a pessoa, quando ela pratica o pecado, não foi, porque muitas vezes a gente ouve, aí fora, popularmente falando, eu fui fraca, pequei. Não existe isso, fraqueza. Quando a pessoa peca, é porque aquilo já estava ali. Ela já tinha inclinação para aquilo. Ela já estava a caminho daquilo. Porque o justo não. O justo ele vai pensar: olha, isso é errado, eu não vou fazer. Agora, quem não conhece a Deus, ele já corta, ele já vai evitar, né? Mas aquele que não conhece a Deus, ele não vai ter essa preocupação. E aqui fala bem clara: a alma do perverso, ele deseja o mal, ele deseja o pecado. Então não é fraqueza, mas ele tem um forte desejo em praticar o mal. Ele tem um forte desejo para praticar o mal. E aqui fala também que o ímpio, ele nunca pensa no seu próximo. Ele não pensa no seu próximo, mas ele pensa só não nele. Tem compaixão. Não tem compaixão. Ele pensa só em satisfazer os seus desejos, as suas vontades. Ele deseja enriquecer de forma fácil, né? Como já foi comentado mesmo, que ele tem que pisar em cima do seu próximo. Então ele não tem piedade do seu próximo. Nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Mas o que ele puder estraçalhar ali, ele vai estraçalhar. O 11 também, nós já estudamos a respeito dele, tá? Que fala que a justiça será feita. Já vimos lá em 19:25. Eu estava olhando lá, 19:25 fala a esse respeito. O versículo 12, ele nos fala assim: o justo considera a casa dos perversos e o arrasta para o mal. Olha só, o termo justo se refere a quem? Quem será que o autor aqui está se referindo? O justo. Quem que é o justo? Deus. Deus é o justo. Ele é o justo, no qual aqui, né, Provérbios está falando, refere-se a Deus, o que determina o destino dos ímpios. A segunda parte fala do seu juízo como uma ruína para os ímpios, porque os próprios ímpios, eles buscam, eles caçam muitas vezes, né, a sua destruição ali. Então a tendência aqui é essa. Então nós temos que estar atentos quanto a isso, porque a justiça, ela será feita. Será feita. E nós, o justo, né, aqui no caso Deus considera a casa dos perversos. Mas nós temos que ficar atentos, porque muitas vezes Deus vai até nos usar para trabalhar de forma com essas pessoas, para que a gente esteja ajudando. É por isso que a gente tem que estar sempre
observando não com intenção Eu ia falar. de fofoca, de fazer intriga, sabe? Não cair no mesmo erro. Não, para não cair no mesmo erro. Mas quando fala assim, está observando, é para a gente praticar o bem e não o mal. Para que a gente possa fazer o que for melhor, como se fosse Deus. Deus procura ajudar. Deus faz nascer o sol tanto para os bons como para os ruins, tanto para os seus filhos como para os seus não filhos, né? Então a gente tem que estar atento a isso, porque Deus nos ensina aqui que o justo considera a casa dos perversos. Então nós temos que considerar, e o que nós pudermos fazer para ajudar, fazer o bem sem olhar a quem. Nós temos que estar atentos e procurando sempre, da melhor forma, ajudar no que for possível. Então, é questão de observar aí, porque o versículo diz que quando o ímpio é arrastado, né, o justo ele observa. Então, ele observa para aprender com os erros, né, do ímpio e não praticar os mesmos erros. Verso 13 ao 15 fala o seguinte: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo, uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Então Deus, vamos ver aqui que Ele não ouvirá, Ele não responderá o clamor daquele que fechar os ouvidos, ou aquele que tapar os ouvidos para não atender, ou deixar de atender o pobre nas suas necessidades. O que dá ao pobre não terá falta, pois é melhor dar do que receber, ou muitas vezes esperar, né? Ou querer em troca aquilo que se dá. Se o que te aborrece tiver fome, passar necessidade, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Então, o que tiver no nosso alcance, devemos fazer como se fosse para o Senhor, e não para aparecer ou mostrar para o homem, que a recompensa nós recebemos de Deus. Lá em Eclesiastes 11, verso 1 e 2, fala o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes o que mal sobrevirá sobre a terra. Então nós não sabemos, né, o que vai acontecer no dia de amanhã, o que pode, né, vir sobre a terra, qual, né, o que pode ocorrer, né, o que vai suceder. E aqui também fala sobre o justo. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os retos de coração todos se gloriam. Então Deus libertará o justo na sua angústia, quando ele clamar e buscar a Ele. E a esperança do justo é a alegria, e na sua boca produz sabedoria. Então o coração do justo está sempre meditando aquilo que há de responder. Os pensamentos dos justos são retos, e o seu fruto é árvore de vida, e reverdecerão como a folhagem. E também vamos ver lá em Provérbios, né, capítulo 4, verso 18, que fala o seguinte: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
Então, eu estava lendo esses versículos sobre a palavra justiça e parece muita exigência, né? Querer que nós andemos em justiça, parece um Deus muito exigente, a palavra muito exigente, mas eu li que a justiça não é uma obrigação trabalhosa, deve ser um prazer para nós andarmos em justiça, procurarmos, né, buscarmos ser justos, porque nós fomos justificados pelo Senhor. Então assim devemos andar como justos. E com prazer, né, gente? Prazer, ter alegria em fazer isso, né? Saber que isso é um privilégio para nós. Nós andamos em justiça, nós andamos em temor. Não somos como, né, os demais que são arrastados, como diz o versículo anterior aí, né? São arrastados para o mal. Nós temos essa alegria de conhecer o Senhor, ser transformados pelo poder de Deus e andar em justiça. Versículo 16 fala que o homem que anda desviado do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. E eu achei assim, essa palavra mortos, meio assustador, né? Deu assim, tenebrosa, assim, tá deu um chance meio complicado. No original, a palavra emunos tem sentido de morte física, né? Então, todos os que rejeitam os ensinamentos que nos levam a Deus, essas pessoas certamente passarão a eternidade junto daqueles que também não quiseram buscar a Deus. Então, é aqui a congregação dos mortos. Então, é muito sério isso. Alguém já tinha pensado assim, congregação dos mortos? Congregação dos mortos. Gente. Assim como tem a congregação dos vivos. Daqueles que adoram, tem a congregação daqueles que desejam o mal. Nossa, como será que é isso? São arrastados para o mal e na eternidade vão continuar convivendo com o mal. Então isso é para a vida toda. Isso é para a eternidade. Então isso deve mexer com a gente. Eu gosto sempre de pensar naquela ideia de inferno. Inferno quer dizer separação para sempre de Deus. Não tem jeito, não tem separação eterna. Para sempre, acabou. Inferno e separação para sempre. Não tem como dar um jeitinho, nada, acabou. Então assim, o que a gente vê muito são pessoas que não têm nenhum desejo de buscar a Deus. Pessoas que não têm desejo de ler a palavra de Deus. Se você vai ler para ele ainda... A gente vê inquietação, não gosta, né? Jesus falou isso, né? Não quereis vir a mim para ter vida? Sabe, muitos não querem. Dói na gente quando a gente vê pessoas que foram assim, criadas na igreja, que quando chegam assim, na adolescência, né? Sai da igreja. Hoje eu estava pensando nisso, gente, dá uma dor no coração da gente. Pensar que podia estar ali, servindo, adorando, conhece a palavra de Deus, mas está andando em vidas tortas. Sabendo que está errado, né? Porque quem um dia participou na congregação dos vivos sabe que está andando com os mortos. E vai continuar assim, infelizmente. E hoje também não disse. Versículo 17. Necessidade, olha aqui, ó, vai padecer necessidade. Necessidade padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho, o azeite, nunca enriquecerá. Então aqui fala... O objetivo aqui é mostrar que tem que ter um equilíbrio, né? Porque as pessoas que gastam muito tempo em prazeres, em banquetes, regados com iguarias caras, porque vinho, azeite, né? Então, ele não vai enriquecer, muitas vezes, muitos gastam o leite das crianças, né? Com bebidas alcoólicas. Então, como é que vai enriquecer nem pensar, né? E hoje e amanhã vai ter falta das coisas. Vai ter falta em casa do pão para as crianças. O Senhor já advertiu, né? Não gasteis o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Então, a prioridade é o pão. É o pão para os nossos filhos, para nós. Versículo 18 diz: o resgate do justo é o ímpio, o do reto, o iníquo. Então, fala de juízo final, esse versículo.
fala, o justo prevalecerá, os ímpios não. Infelizmente, capítulo, Salmo 1, né? Serão como a palha que o vento espalha, né? Não vai prevalecer, infelizmente. Finalmente, no juízo, nós vamos ver que o bem vai vencer, vai triunfar, né, sobre o mal. Então, até os planos que fizeram contra o justo vai cair por terra, sobre as suas próprias cabeças. Então, um dia nós veremos que o bem prevalecerá. Às vezes aqui neste mundo a gente passa por lutas, dificuldades, assim como os ímpios, né? Doenças e perdas, mas um dia nós veremos que o bem prevalecerá. Bom, o versículo 20 até o 21, ele nos fala a respeito do tesouro material e espiritual. Ele fala assim, tesouro desejável é azeite e há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiçará. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Olha só, aqui fala de honra, né? Fala de amor, fala de bondade, né? Fala de provisão, que na casa do justo tem a provisão, lá tem tesouro. Não só o tesouro material, mas tem o espiritual. Né? Lá tem culto, lá tem oração, lá tem vida com Deus, no qual é passado para os filhos. E essa bondade, esse amor de Deus, que Deus nos garante para todos aqueles que conhecem a Deus. Quando eu falo todos, estou me referindo a todos aqueles que conhecem a Deus. Que Deus hoje demonstra para nós, demonstra para com o seu povo. Pode ver disso? É de José do Egito. Né? Lá em Gênesis relata que ele foi levado para o Egito, mesmo com aqueles problemas, a inveja que seus irmãos sentiram, mas foi uma forma que Deus usou para que aquilo caminhasse para o bem. Ele foi levado para o Egito, e de lá do Egito, né, mesmo ali, ele passou por situações difíceis, né, dolorida, mas ele conseguiu vencer todas. Por quê? Porque ele tinha Deus. Deus o ajudou. Lá na casa de Potifar também, né, ele como escravo, e depois ele foi levado lá para ser lá o governador. Ele não só foi bem sucedido, mas ele abençoou aquela nação toda e todas as outras nações vizinhas também, porque vieram, né, para comprar ali alimentos também. Então o amor de Deus é assim. Ele sempre abençoa o justo. E quando a gente pensa em justo, né, aqui fala em tesouro, muito azeite, né? Muito alimento. A gente lembra lá do Salmo. Achará vida, justiça, honra. A gente vai lá para o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Quando eu tenho o Senhor sendo o meu pastor, nada me faltará. E nos leva também lá para Mateus 5, 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Deus vai se fartar. Deus sustenta, Deus ajuda, Deus sustenta, e o bem sempre vai vencer o mal. Sempre. Os filhos de Deus são abençoados. Verdade. Vida, né? Vida abundante, Vida o Senhor abundante. tem para oferecer, né? A recompensa, como você falou, o Senhor é o pastor, então tudo depende, tudo nós dependemos dele. A total Toda dependência bondade, dele. todo dom perfeito. Você pode ter certeza vem do alto. que as bênçãos virão de Deus. Basta a gente ouvir, obedecer a Deus. Andar em retidão, porque a recompensa vai vir. Porque Deus é bom. Versos 22 ao 24. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. O que guarda a boca é a língua, guarda sua alma das angústias. Como o soberbo, presumido, zombador é seu nome. Procede com indignação e arrogância. Interessante, observando aqui, fala aqui sobre soberbo e presumido. Fala que zombador é o seu nome, né? Aqueles que zombam, né? Daqueles que realmente, né, buscam o Senhor. Então fala que são
O soberbo aqui, o presumido, o nome deles, né, é zombador, porque eles são aqueles que realmente estão ali difamando, né, falando, né, mal daqueles que realmente servem ao Senhor e procede com indignação. E lá em 1 Pedro 3,10 fala o seguinte: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, ou viver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente. Então, se quisermos, né, ter dias felizes, né, que fala que devemos estar refreando, né, a língua do mal. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa e que venha abençoar, a edificar a vida do outro. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de prestar contas dos seus atos diante de Deus. Então, nós vamos ver que o sábio, aquele que guarda e obedece os mandamentos do Senhor, ele guardará a sua alma. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber e o conhecimento. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, e o que ganha almas, sábio é. O caminho para a vida é de quem guarda os ensinamentos da palavra de Deus. Ouve o ensino, sede sábios, e não o rejeis. Ouça o sábio e cresça na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o instruído adquire habilidade. É interessante, né, observar aqui no 22, fala de força, né, a cidade dos fortes. É um tema de militares aí. Do 22 até o 23 ele fala a esse respeito. São só temas militares no qual ele usa aí a figura, né? Essa figura aí de quer ver aqui? 23. O que guarda a boca da língua, guarda a sua alma da angústia. Do 22 até o 23 ele sempre vai estar usando algum sinônimo referindo a militar. Mas no 22 eu queria destacar que ele coloca a sabedoria acima da força bruta. Acima da força, tá vendo? Né? No 24 ele vai falar de arrogância, né, do zombador, como a Edna bem explicou, do soberbo, do presumido, profundamente arrogante, né? Então é uma pessoa... Tá difícil aqui. Realmente vai amontoando, né? Vai buscando, vai buscando cada vez mais adjetivos ruins, né? Cada dia o inimigo tem sobra, né? Para estar jogando sobre aqueles que brincam com o pecado, né? Como a gente já comentou aqui. Versículo 26 fala: todo o dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. Então vai falar do justo, ele não cansa de ser generoso, né? Mas o preguiçoso espera. Ele está aqui triste falar preguiçoso. O dia inteiro avidamente cobiçando. Passa o dia inteiro cobiçando. Oh, coisa difícil. Né? Enquanto o justo dá, né? O ímpio, ele fica esperando, né, só receber os outros, quando não há gride para tomar, né? É verdade. Então, aquele que tem bons sentimentos, ele é naturalmente altruísta, desprendido, né, das coisas desse mundo. Versículo 27 fala do sacrifício dos ímpios, fala que é abominação. Quanto mais oferecer com intenção maligna. Achei isso complicado demais. Maligna.
Você vai oferecer um sacrifício com intenção maligna. Quando o ímpio faz um sacrifício sem intenção de obedecer, né? De cumprir aquele voto, ele faz um sacrifício sem desejo de parar de pecar, de parar com a sua iniquidade. Ele faz uma oração ali, ele quer uma bênção, ele quer a vitória, mas lá no coração dele não mudou nada. Ele vai continuar pecando, vai continuar na iniquidade. Mas o versículo diz que tem uma coisa pior ainda do que isso. Ele oferecer sacrifício, além de ele oferecer o sacrifício com as mãos sujas, ele faz com más intenções. Ele transforma, muitas pessoas têm transformado orações em negócio. Negociar com Deus. Né? E o ponto que o Senhor quer de nós, que nós andemos com humildade, que nós andemos em obediência, em temor ao Senhor. Ele vai nos dar as bênçãos que nós precisamos, mas nós precisamos estar em temor a Ele. Então, até a salvação Ele quer comprar. E isso aí não, o texto diz, né, que é uma intenção maligna, não é de Deus. É uma intenção maligna, muito, muito forte. Versículo 28... fala a testemunha mentirosa. Nós já comentamos sobre isso aqui, né, das testemunhas mentirosas. Aqui diz que perecerá. Mas o homem que ouve falará sem imputação. Então, o maior problema da mentira é que ela vai ser reproduzida. Você fala uma mentira e a pessoa passa para frente e aquilo vai criando, né, um avalanche de coisas mal entendidas, de mentiras. Mas aquele que fala a verdade, ele nunca vai ser, né, penalizado, como diz aqui. Nunca vai ser imputado nenhum tipo de penalidade para ele. Em Edith, aqui o 28 ele ainda é bem claro, né? A testemunha falsa vai acontecer o quê? Ela vai perecer. Ela vai perecer. Mas a auricular, aquela que ouve e vai testemunhar, vai falar, esse vai prevalecer, esse não será contestado, porque sabe que ele falou a verdade. Eu anotei até um versículo aqui, Provérbios 12:19, que fala a esse respeito. Ó, o lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Então aquele que fala a verdade, ele vai ser visto como uma pessoa certa, que só fala a verdade, por todos, para sempre. Agora aquele que fala mentira, olha, eu não confio, porque esses tempos, eu vi uma mentira dele lá. Então esse homem aí não fala a verdade. Então é uma coisa que é só um momento. Então a boca mentirosa, ela não vai prevalecer. Os lábios que não falam a verdade, né, mentiroso, é só um momento. Agora aquele que fala a verdade, esse testemunho. Então, o 28 fala isso para nós, a esse respeito, da gente estar falando somente a verdade. E o cristão, e o sábio, no qual aqui ele nos orienta, né, para que a gente viva essa vida em retidão, em justiça, em testemunhar a verdade que Deus nos ensina aqui na sua palavra. É isso que ele nos ensina aqui. Vivemos uma vida realmente que agrada o Deus, que agrada a Deus. Versículo 29 fala sobre o homem ímpio, né? Ele endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Então, o justo, ele se preocupa com o rumo da sua vida, né? Ele está sempre atento a todas as coisas. Para quê? Para fazer tudo conforme a vontade de Deus, para andar em retidão, né? Porque ele tem, Edith, de testemunhar. Sempre recorre a Deus em buscando ajuda. Deus. Porque ele tem aquela disciplina, né? Ele tem aquele rumo, ele tem aquele norte. Então ele sempre alvo, né? vai sempre agradar a Deus. Andar certo. Ele tem que testemunhar. É aquela história, né? Não sei se você lembra desse testemunho dessas meninas, que há muito tempo foi falado isso,
que foram para a Rússia, na época que lá não era assim, livre para pregar, e elas pregavam e falavam do amor de Deus, mas nunca falavam de Jesus, mas elas viviam na vida dela. Você deve ter ouvido essa ilustração já. Mas elas viviam, e depois, passou muito tempo, que chegaram outras pessoas lá para falar, quando libertou, assim que podia falar, aí as pessoas falavam, uai, mas eu conheci pessoas que viviam isso aí. E quem que era? Era aquelas moças que era professora, que davam aula lá. Por quê? Porque elas viveram o Evangelho. Então aqui fala um pouquinho disso, de você viver. Viver, né? Ó, o homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Então viver de forma que agrada a Deus. Né? Versículo 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Não tem mesmo, Não né? existe. Pronto, acabou. Nossa. Quem que a gente lembra? De Balaão, né? Então, Balaão, quando ele encontrou com o Senhor lá nas interessante planícies, isso, né? Lá de Moabe, números 22, 23, 24. Então, o que as pessoas pediram para eles? Ele amaldiçoar o povo de Deus. Ele falou, não vou de jeito nenhum. Não posso amaldiçoar o povo de Deus. como? Aí o Senhor encontrou com ele e falou, não, vai com eles. Só que em vez de amaldiçoar, você abençoa. Como amaldiçoar, né? Tanto é que ele abençoou. Então não tem como. A verdadeira sabedoria nós só encontramos em Deus. Só Deus. Então logo nós não, nada, nenhuma sabedoria, nenhum bom talento, atitude pode prevalecer, né, contra o Senhor, porque o que é de bom vem do Senhor. Versículo 31, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, lembrando lá da guerra de novo, né? Mas do Senhor vem a vitória. Não podia terminar melhor esse capítulo, né? Que versículo lindo, né? A vitória é Do nossa. Senhor vem a vitória. Então, está dizendo aqui que o soldado pode fazer tudo o que tiver ao seu alcance. Pode se preparar para a batalha da melhor maneira que ele conseguir. Mas no final As das melhores contas, armas, né? Pode ter tudo ali do bom e do melhor. De no final, artilharia. né, nenhuma preparação pode superar o poder de Deus. E aí eu estava lendo lá em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então assim nós encerramos nosso estudo de hoje, né? Agradecidos a Deus pelos irmãos que têm estado atentos, né? Participado das aulas, ficamos muito felizes com os comentários que têm sido colocados lá no grupo. Sabemos que do carinho dos irmãos pela palavra de Deus e pelas aulas da EBD. Deus possa abençoar a todos, uma semana feliz para cada um. O Senhor continua guardando, né? Ajudando aqueles que estão com alguma necessidade de cura, né? O Senhor possa estar abençoando, que nós possamos vencer logo esses momentos difíceis e estarmos juntos novamente para estudar a palavra de Deus. Boa semana a todos. Boa semana.